O que é igreja nas casas? A palavra igreja vem do grego eklesia e significa chamados para fora. Nesse sentido, a igreja são pessoas, eu e você, não locais de reunião. Nos relatos históricos bíblicos vemos que o nome utilizado para designar um salão de reunião é sinagoga. O templo é o local que Deus destinou para que houvesse o sacrifício, sendo assim representa o corpo de Cristo, ou seja, somos nós, por isso também não deveria ser confundido com o salão de reunião. As sinagogas são chamadas de templos como uma estratégia de engano e manipulação religiosa para atrair as pessoas aos reinos instituídos pelos homens. Jesus tem chamado suas ovelhas para fora dos apriscos, estes que podem representar o mundo, as sinagogas e todas as outras instituições humanas. Jesus diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. João capítulo 10 versículos 1 ao 5. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, de todo espírito imundo e de toda ave imunda e abominável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse capítulo 18 versículos 2 ao 4. Os que foram chamados para fora dos apriscos são conduzidos por Jesus para receberem o alimento das pastagens. João capítulo 10 versículo 9. E assim haverá um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10 versículo 16. A unidade espiritual que Jesus está se referindo é constituída do lado de fora dos sistemas e não dentro deles, de modo que Jesus, o suficiente mestre e guia das ovelhas. Mateus capítulo 23 versículos 8 ao 12. A igreja se forma fora dos apriscos, pois é ali que aprende a permanecer em fidelidade ao seu verdadeiro bom pastor, Jesus Cristo. Como ela se torna livre dos sistemas, sem estar presa às identidades ligadas às instituições humanas, ela pode se tornar luz para esse mundo, compartilhando com ousadia e amor a boa notícia do reino de Deus e a palavra de Cristo publicamente nos parques, na internet, de sinagoga em sinagoga e de casa em casa. Sem as amarras impostas pelas visões denominacionais. Desde o primeiro século, os discípulos de Jesus aprenderam com ele a se reunir como uma família, de casa em casa, não em torno de um partido religioso denominacional. Mateus capítulo 13 versículo 36, capítulo 17 versículo 25, Marcos capítulo 3 versículo 20, e capítulo 7 versículo 17, e capítulo 9 versículo 28, Lucas capítulo 5 versículo 18. E capítulo 19 versículo 5, Atos capítulo 2 versículo 46, capítulo 5 versículo 42, capítulo 16 versículo 40, capítulo 18 versículo 26, capítulo 20 versículo 20, capítulo 28 versículos 31 e 32, Romanos capítulo 16 versículo 5, 1 Coríntios capítulo 16 versículo 19, Colossenses capítulo 4 versículo 15, Filemon capítulo 1 versículo 2. Afinal de contas, uma pessoa que não vive como um discípulo de Jesus em seu próprio lar não será capaz de ser em qualquer outro lugar.
É suficiente que guardemos as palavras de Jesus e estejamos reunidos em seu nome, portanto não importa qual é o local de adoração. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. João capítulo 4 versículos 21 ao 24. Esta é a mensagem dada para a igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3 versículos 8 ao 10. E interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui, ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós. Lucas capítulo 17 versículo 2.